Além desse fone ser bonito e diferente, ele consegue entregar muita qualidade. E é sobre esse carinha aqui que a gente vai falar hoje. KZ-ZSN Pro, a versão 1. Eu vou falar sobre ele e dar a minha opinião sobre esse fone de ouvido. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Saulo e hoje, como eu falei pra vocês, vamos falar sobre o KZ-ZSN Pro. Eu postei um vídeo no Shorts e ele viralizou, ele deu mais de 20 mil visualizações aqui no canal. E com isso eu resolvi trazer um review sobre esse fone. Eu já uso ele há algum tempo, já gosto demais dele. Se eu não me engano, até esse aqui, ó, tem até um trincadinho. Vamos ver se a câmera vai focar. Ele tem até um leve trincadinho aqui em cima. Mas enfim, eu tenho muitas coisas pra falar desse fone, porque ele me surpreendeu desde quando ele chegou pra mim até hoje. Ele continua ainda sendo o cara principal aqui de trabalho na minha área, que eu trabalho com audiovisual. E começando pelo seu design, vamos começar falando aqui. Como vocês podem ver, esse fone de ouvido, ele tem aqui essa parte na frente em metal e a parte de trás aqui em acrílico. O design dele é uma das coisas mais impressionantes no mundo do fone de ouvido. Quando esse fone chegou no mercado, uma das coisas que mais chamaram a atenção nele foi o seu design. Porque ele conseguia unir algo muito bonito, mostrando toda a sua qualidade dentro, com um som extremamente agradável. A gente olhava esses fones aqui de ouvido nesses estilos in-ears e a gente via somente músico usando isso aqui, porque fica muito parecido com música. A gente vinha aqui, ó, e colocar no nosso ouvido, olha como ele fica. Fica parecendo um fone de ouvido de músico. E realmente, a proposta desse fone é para ter qualidade nesse nível. Então, os fones da KZ, que principalmente esse modelo, entregam uma qualidade excepcional desde a sua construção e a sua qualidade de áudio. A KZ veio no mercado surpreendendo não só pela qualidade de construção e o seu design é diferente, mas também com o seu preço. Um fone de mais ou menos 120, 130 reais. Você encontra até mais barato por 100 reais esse fone aqui. Ele consegue te entregar uma qualidade absurda. E assim, eu me surpreendo até hoje que esse fone tem essa capacidade de som e também de qualidade de construção. Quando esse fone chegou pra mim, eu não esperava muito. Foi assim, eu precisava de um fone de ouvido, eu tinha quebrado o meu não tava funcionando mais. E eu adoro, eu sou aqueles caras que gostam de ouvir música com qualidade. Eu não sou aquele cara que quer o melhor grave, que quer, nossa, só quer ter um fonezão que todo mundo usa. Não, eu sempre quando vou comprar um fone de ouvido eu pesquiso muito a fundo, porque eu sei que a maioria das pessoas gostam de fone com graves, tipo um JBL. JBL agrada a maioria das pessoas porque elas gostam de fones com grave, com menos nitidez e qualidade. Na minha visão é essa. A maioria das pessoas agrada muito mais esse estilo. Eu já não, eu já gosto de um fone que entrega realmente qualidade e que eu vou ouvir o melhor som possível, desde que eu for assistir um vídeo até se eu for ouvir uma música, um rock, um pop, não importa a música que eu for ouvir, eu quero que entregue qualidade e nitidez. E aí eu pesquisei esse fone, né, na real, e na época que eu pesquisei ele não tinha muitos vídeos na internet, era pouquíssimas pessoas falando, era muito novo no mercado, só tinha um canal muito grande que eu acompanho, que ele estava falando sobre esse fone, e eu falei assim, pô, tá legal, mas quanto que é? E no final ele fala o preço 120 reais, eu falei, não, eu tenho que comprar esse fone e eu vou arriscar. Quando eu comprei, chegou numa caixinha bonitinha ali, branca e tudo mais, esse fone me surpreendeu demais na hora que eu peguei ele na mão, porque ele tem um peso assim, relativamente pesadinho. Ele é um fone que não passa aquela sensação de nada que não é premium, mesmo sendo um fone muito barato. Na minha visão, isso aqui passa uma sensação de mais premium do que Apple, Samsung e qualquer outro fone que você já pegou na mão. Eu já testei vários fones, já coloquei fones da JBL e nenhum deles me passou uma sensação de tanta qualidade quanto isso aqui. Já faz mais ou menos uns 3 anos que eu tenho esse fone, 3 para 4 anos, e esse fone ainda continua sendo um dos melhores fones que eu já usei. Já testei vários fones, já testei fone da Sony de 800, 900 reais, já testei fone da JBL, já testei fone da Xiaomi, eu tenho um sem fio. E nada ainda se comparou a esse. Lógico que tem muitos fones bons aí, não tô falando que esse é o melhor de todos, mas ganha da grande maioria, principalmente aquele JBL comum que a gente vê, o sem fio, tá? Esse fone aqui em questão de qualidade vai ganhar. Aqueles fones de 200, 300 reais, esse fone aqui ainda entrega muita qualidade. E qual que é o grande diferencial dele? Além dele ser um fone que tem uma construção incrível, como eu mostrei pra vocês, ele entrega uma qualidade que na minha visão não é pra todo mundo, tá? Esse fone ele é capaz de, ele tem um grave muito presente, muito gostoso de se ouvir, não é um grave estrondoso, não é aquele grave que a gente sente aquela geleca, aquele sabe? Aquele grave gelatinoso, mas é um grave que tem uma pancada muito gostosa de se ouvir, é um grave que tem presença. Aonde a gente vai para o maior destaque desse fone de ouvidos, que muitas pessoas não gostam, é o agudo. O agudo que é um pouco mais acima, que esse é um fone um pouco mais estridente, mas ele é um pouco mais nítido. Então ele te entrega para você ouvir músicas de verdade, esse fone te entrega muita coisa. E foi onde me surpreendeu, eu adoro fones assim, e foi onde me encantou demais. Falando da questão de áudio, eu vejo esse áudio um pouco mais em V, para quem entende um pouco mal de áudio, eu não vou ficar falando aqui
100% detalhado, porque muitas pessoas não estão nem aí pra isso. Eu sinto que esse fone é um pouco mais em V, ele tem um pouco de grave, ele tem uns médios um pouco mais baixos e depois ele tem um agudo um pouco mais alto. Isso me agrada bastante, eu gosto muito de áudio assim. Muito gostoso de você ouvir, desde ouvir um vídeo no YouTube, vai te entregar muita qualidade, muita nitidez, e desde você ouvir uma música, não importa a música que você vai ouvir. Se você quer ouvir uma eletrônica e ter grave, se você encaixar ele bem no ouvido e tampar bem, você vai ter um grave gostoso. Agora, se você quer ouvir um rock, ele vai ter agudos que te entregam. Então esse fone aqui, ele tá muito bem equilibrado na minha visão. Eu não testei a versão 2 ainda pra poder falar se o 2 é melhor, mas esse fone aqui te entrega muita coisa. Ah, mas Saulo, esse fone é alto? Eu consigo ouvir música alta? Eu sei que muita gente que escuta música de fone de ouvido gosta de ouvir alto. E sim, esse fone é muito alto. Eles falam lá que é 112 dBs, que eu acho que é até muito. Se você escuta isso aqui no máximo, desculpa, você tá com algum problema de ouvido, vai num audiólogo, porque você tá tá meio surdo. Porque eu não consigo ouvir nesse fone no máximo. Fora aqui, além dele ser um in-ear, como qualquer um outro, ele ainda tem a capacidade, ele entra muito bem na orelha, ele vem com várias borrachinhas, desde aquelas que expandem até essas aqui de borracha normal. Se você colocar borrachinhas, gente, procure a borrachinha que é do tamanho da sua orelha, não coloque maior e nem menor. E aí você vai ter a melhor experiência com ele. A hora que você atocha ele no seu ouvido, coloca ele de verdade no seu ouvido, ele dá uma isolação muito legal. Ele não tem isolamento acústico com inteligência artificial, não, ele somente é que encaixou e é o que ele vai isolar, mas ele isola muito bem. Você ouvindo isso aqui no volume baixo, você não vai ouvir nada, literalmente nada, é até meio ruim. Então encaixando bem no ouvido, ele vai te entregar uma ótima redução de ruído passiva. Outra coisa boa que ele vem aqui é essa partezinha aqui, que ele tem a possibilidade de você encaixar outros cabos. Então mesmo esse aqui, na minha versão, sendo com fio e sendo P2, tem a possibilidade, a KZ vende pra vocês a possibilidade dele ser sem fio. Como assim sem fio? Você vai usar um cabo, que ele se conecta um no outro, ele passa por trás da sua cabeça e ele tem a conexão sem fio. É muito legal, é muito bom pra você que vai correr, usar ele pra atividade física. Não é recomendado porque é um fone pesado, é um fone que não é tão confortável assim pra você usar em atividade física. Você vai começar a suar, ele vai começar a escorregar do seu ouvido, ele não tem um encaixe pra isso, tá? Ele é mais pra você usar no seu dia a dia, vai ouvir uma música, até mesmo se você é músico, eu vejo maioria dos músicos hoje em dia que vai precisar de um áudio de retorno, eles estão usando o KZ, porque isso aqui entrega qualidade e um custo-benefício animal. Então, na minha visão, entre os fones de ouvido, se você tá pesquisando um fone de ouvido que seja in-ear, na faixa aí de até R$200, o KZ, a linha KZ, não importa qual você pegar aí, você tem que estudar um pouco mais e ver qual que se encaixa melhor pro seu estilo de ouvido. A KZ vai entregar muita qualidade. Essa marca vem com os dois pés no peito, ela entregou algo diferente no mercado. Até muitos músicos falam assim, como que a KZ consegue entregar um áudio tão bom, uma qualidade de construção tão boa, num preço tão bizarro aqui no Brasil? Não tem explicação, não tem explicação. É muito bom para pouquíssimo de valor, né? Então assim, é um fone completo, te entrega agudos excelentes, médios no nível legal e graves sensacionais, gostosos de ouvir. Não é um grave como um fone de JBL, que é muito comum. E assim, eu falo em JBL porque na minha visão a JBL ela criou um som agradável para a maioria das pessoas. Eu não gosto tanto. Exemplo, se eu pegasse, já ouvi música ali na JBL Extreme ou na Charge 3, essas caixinhas mais antigas, desde quando lançou eu já não gostava muito do áudio. Por quê? Muito grave. Era muito grave, pouca cristalinidade, o médio também era excessivo. Então na minha visão eu não gostava tanto do som da JBL. Agora, se você pega uma caixinha no mesmo custo ali, no mesmo valor do que uma JBL, tipo uma Harman Kardon, eu já acho muito mais gostoso de ouvir. Entrega muito mais agudos, tem muito mais presença de áudio, um grave equilibrado, nada de grave excessivo. Quem gosta de grave excessivo vai pra JBL, óbvio. E aí você vai ter o melhor pra você. Mas pra quem gosta de som equilibrado, gosta de realmente escutar áudio de qualidade, a KZ vai te entregar isso. Eu deixei pro final aqui pra falar pra vocês as especificações que a marca passa, porque eu sei que muitas pessoas gostam de ouvir a opinião do youtuber ali, da pessoa que tá falando sobre o fone, pra depois ver essas partes, porque não se interessa tanto. Mas aqui a KZ fala que ela vem com um drive da KZ, uma armadura balanceada e um dinâmico de 10mm cada lado. É um tipo in-ear e uma sensibilidade de 112 decibéis. Olha esse cabo aqui. Esse cabo que vai estar passando pra vocês é um cabo trançado. E sim, é um cabo, na minha visão, que eu acho fácil de quebrar, tá? Eu já vi muita gente trocando esse cabo porque ele quebra relativamente fácil, mas eu tô com ele há mais ou menos 3 anos. Não uso todos os dias, não sou um cara de ficar usando o fone sempre, mas eu uso pra editar, pra trabalhar, porque esse fone se encaixa muito bem pra que eu preciso. E assim, como eu não uso todo dia, não fico enrolando ele o tempo inteiro, desenrola, joga na bolsa de qualquer jeito e tal, não maltrato tanto o fone assim, não usufruo tanto dele. Essa versão aqui, pra mim, assim, durou bastante. Conclusões finais sobre o KZ. Para quem que é? Novamente, para as pessoas que gostam de áudio equilibrado e de ouvir áudio com qualidade. Se você nunca ouviu um áudio com qualidade, realmente falou assim, não, eu não sei o que é um áudio de
cristalino, com agudos, vai nesse fone. Vai nesse fone e testa. É um fone barato que vale a pena você arriscar. Ele é fácil de revenda, porque muitas pessoas querem. Então, se você gastar ali 100, 110, 115 reais e vender ele por 90, 100, você consegue recuperar esse dinheiro e comprar um novo fone. Vai nesse fone, mesmo que ele seja com fio, vale a pena, tá? Vale muito a pena mesmo. É um investimento que vai durar por longos anos, mesmo que o seu cabo quebre, como eu falei pra vocês. Que na minha visão, acho que usando muito, esse cabo realmente pode quebrar. Mas você pode tirar o cabo, como eu fiz aqui, ó. Ele tá aqui sem cabo nenhum, deixa a câmera focar, sem cabo, e eu consigo trocar o cabo dele. Então esse fone, ele praticamente aí é para um longo tempo, se você cuidar bem. Novamente, o design dele me surpreendeu demais, construção impecável e encaixe no ouvido depende do seu ouvido, tá bom? É realmente um fone que não é para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou já sabe. Deixa um like aí embaixo. Se você tem um KZ ZS-N Pro, comenta aqui, para as pessoas verem realmente a qualidade desse fone. Comenta a sua opinião, quero que você descreva a sua opinião. Ah não, Saulo, esse fone para mim é bom, esse fone não é. Descreve para mim a sua opinião, porque eu quero que as pessoas leiam e você pode ajudar outras pessoas com a sua opinião sobre esse fone, tá? Se você é uma pessoa daquelas que gosta de fone com grave, já é uma boa pessoa para você comentar aí embaixo e falar, não, esse fone realmente, para mim, mesmo que gostava de grave, ele me surpreendeu. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação se você quer aprender mais sobre audiovisual ou tecnologia. É um bom motivo para você se inscrever aqui. Valeu, falou e fui!